Capítulo 211. Analisação espiritual. Enquanto Lumian espirrava, Franca rapidamente deu 2 passos à frente e se agachou ao lado do corpo sem vida do falso Eve. Com um aperto delicado, ela extinguiu as chamas negras tremeluzentes que ainda estavam presas a ele. Graças a Deus não queimou muito, ou a alma teria se dissipado. Franca deu um suspiro de alívio, endireitando-se. Ela enfiou a mão no bolso e retirou um punhado de pó que lembrava a escuridão da noite. Lumian guardou a lata de gás estimulante e olhou para Franca, com a curiosidade estampada no rosto. Você está planejando canalizar o espírito dele. Na batalha recente, o falso Eve exibiu a força de um Beyonder de sequência média e exerceu habilidades peculiares. Lumian não conseguiu se conter, ou a situação teria tomado um rumo perigoso. Franca sentiu sutilmente, respondendo, de fato. Canalizar um espírito agora produzirá resultados significativos. E qual entidade você pretende invocar? Lumian perguntou casualmente. Franca riu antes de responder, nenhum. Eu fundi os princípios da adivinhação do espelho mágico e criei um feitiço de invocação de espíritos. Embora possa não rivalizar com os métodos mais profissionais, é suficiente. Além disso, não atrairá a atenção das divindades do domínio correspondente. Você é muito inteligente, elogiou Lumian, suas palavras misturadas com uma pitada de zombaria. Exasperada, mas divertida, Franca respondeu, isso se chama ter espírito acadêmico. Nós, sua irmã, conduzimos pesquisas e experimentos semelhantes. Normalmente, não me incomodo em pensar demais nas coisas. Não porque me falte inteligência, mas porque o fardo de cálculos intermináveis é cansativo. A chave da vida é permanecer relaxado e não se envolver em todos os detalhes intrincados. Seu olhar passou por Charlie, ainda esparramado entre os escombros do túnel. Franca se absteve de mencionar Gandalf, presidente da Sociedade de Pesquisa sobre Babuínos de Cabelos Encaracolados. É por isso que você se adaptou tão bem depois de se tornar mulher? Lumian observou Franca construindo um muro de espiritualidade nas proximidades enquanto se aproximava de Charlie. Testemunhando a aproximação de Ciel, Charlie saiu do torpor e rastejou para fora dos escombros de 4. Lumian olhou para ele, sua expressão desprovida de emoção. O que ele estava pensando era, Charlie acabou de testemunhar a batalha entre Franca, eu e o impostor Eve. Se ele buscar refúgio na Catedral do Eterno Sol Ardente, há uma grande probabilidade de que ele não consiga escondê-lo quando questionado por Beyonders oficiais utilizando seus poderes. Esta situação difere da anterior, onde os Beyonders oficiais acreditavam que tudo estava sob seu controle. Eles eram propensos ao descuido e tinham pontos cegos em suas mentes. A euforia inicial de Charlie diminuiu enquanto Lumian continuava a examiná-lo em silêncio. Seu coração começou a bater forte como a batida de uma banda de jazz. Medo e confusão evidentes em sua voz, Charlie finalmente reuniu coragem para perguntar, qual é o problema? Lumian observou que a sorte de Charlie permaneceu uma mistura de vermelho e preto, embora tivesse melhorado ligeiramente desde antes. Isto indicava que a ameaça de Susana Matisse não tinha sido completamente resolvida. Ele ficou em silêncio por alguns segundos antes de falar. Lembre-se de ir para Eglis e Saint-Robert mais tarde. Já tendo contactado Madame Paulis, Lumian já não precisava de ficar no Le Marché do Quartier do Gentleman ao digerir a Salle de Balbrise. Enquanto permanecesse com o Savoy Mob, ele ainda teria chance de cumprir a missão do senhor. Além disso, Franca agora estava envolvida. Com ela testando enquanto estava nas boas graças do chefe, Lumian poderia ser designado para outros empreendimentos lucrativos, mesmo sem Salle de Balbrise. No entanto, os ganhos podem não ser tão substanciais. Tudo bem, tudo bem. Charlie deu um suspiro de alívio. Tendo experimentado muitas coisas, Charlie possuía uma personalidade de mente aberta. Ele pertencia ao tipo de pessoa que ficava mais entusiasmado à medida que o número de indivíduos aumentava. Logo, sua curiosidade levou a melhor sobre ele. Apontando para o impostor sem vida que estava caído no chão, ele perguntou, quem é aquele? Porque ele se parece exatamente com você. Antes que Charlie pudesse terminar a pergunta, ele fez uma pausa. Quando o falso Eve morreu, os músculos faciais relaxaram, não se parecendo mais com Ciel. O cadáver parecia desconhecido. É alguém que acreditou em um deus maligno e ganhou poderes estranhos, explicou Lumian com simplicidade, adaptando sua resposta à compreensão de Charlie. Ele tem uma certa conexão com Susana Matisse.
Charlie sentiu um medo persistente. Não é à toa que ele continuou me levando para o subsolo. Incapaz de se conter, Lumian praguejou, seu imbecil. Você está com ele há tanto tempo e ainda assim não sentiu que havia algo de errado com ele? Ter meu rosto significa que ele sou eu? Charlie respondeu timidamente. Quando entrei no Underground Trail, senti que algo estava errado. Ele estava muito quieto. Ele apenas mencionou me levar à clandestinidade para resolver completamente o problema de Susana Matisse. Ele não é como você, sempre contando piadas e provocações. Achei que fosse porque a situação era urgente e você não estava com vontade. Lumian suspirou e desviou seu olhar para a Franca, percebendo que Charlie, sendo uma pessoa comum, não conseguia ver através do disfarce de Beyonder que poderia enganar até mesmo Beyonders oficiais, por mais astuto que ele fosse. A bruxa havia terminado de se preparar para o seu próprio feitiço de canalização de espíritos. De pé diante do corpo sem vida do falso Eve, ela segurou duas velas brancas e entoou uma série de encantamentos em Hermes. Devido ao muro da espiritualidade, Lumian só conseguiu captar fragmentos do canto. Franca descreveu a si mesmo e a impostor Eve, sendo o primeiro a fonte da espiritualidade e a base para a manutenção do ritual, e o segundo objeto de oração, o espelho mágico que fornecia respostas às perguntas. Quanto a Charlie, ele ouviu ainda menos e não conseguiu entender tudo. Uma luz fraca surgiu no espelho de maquiagem na mão de Franca, e seu interior se transformou em um abismo de escuridão profunda, como se tivesse afundado nas profundezas do rio. Um rosto branco e nebuloso apareceu rapidamente no espelho, tendo uma semelhança de 50 a 60% com o falecido falso Eve. Mudando para o Intis, Franca perguntou, quem é você e a qual organização pertence? O impostor Eve respondeu atordoado, Rentas, membro da Bliss Society. Rentas. Lumian de repente se lembrou do nome. A palavra Rentas aparecia frequentemente nos cartazes do lado de fora do Teatro de Lancienne Cage Pigeons. Ele era um ator coadjuvante masculino proeminente. Franca continuou com seu questionamento. Que tipo de organização é a Bliss Society? E como isso está ligado a Susana Matisse? O impostor Eve, Rentas, falou com uma voz de outro mundo. A Bliss Society era originalmente uma sociedade secreta para mulheres que amam mulheres. Susana era uma delas. Ela ficou cansada de se envolver com membros do parlamento, altos funcionários, banqueiros, magnatas da imprensa e outros homens. Ela buscou consolo entre outras senhoras e senhoras que compartilhavam seu amor pelas mulheres. Eventualmente, ela recebeu a iluminação divina e uma bênção, tornando-se uma sacerdotisa de meu Senhor. Ela transformou a pequena Bliss Society em uma organização secreta que adora meu Senhor. Na sociedade de hoje, é inconveniente que as mulheres se envolvam abertamente em muitos assuntos. Portanto, a Bliss Society admitiu alguns membros do sexo masculino que também podem receber benefícios, mas não têm o privilégio de participar de assuntos essenciais ou possuir conhecimento dos aspectos mais confidenciais. Notável. Franca aplaudiu. Ela sabia que Rentas estava se referindo ao deus maligno conhecido como Árvore Mãe do Desejo. Investigar tais assuntos o deixou apreensiva, temendo tropeçar em conhecimentos místicos que não deveria adquirir. Uma sociedade secreta para mulheres que amam mulheres. Membros masculinos excluídos de assuntos centrais. Lumian de repente percebeu algo. Ele ficou junto ao muro da espiritualidade e olhou para o espelho de maquiagem na mão de Franca. Então, Edicei frequentemente procura garotas de rua e caça presas porque seus desejos não podem ser satisfeitos dentro da Bliss Society? Sim, respondeu Rentas. As mulheres amam exclusivamente as mulheres. Quando eu era viciado em sexo, tive que satisfazer meus desejos sozinho. Felizmente, eu era mais atraente do que ele tinha na plateia mulheres que me admiravam. Havia muitas meninas de rua no bairro comercial, então eu não precisava correr o risco de me divertir. Isso está aceso. Franca expressou seus sentimentos com palavras peculiares. Ela estalou a língua e suspirou. Não existe um grupo secreto regular para mulheres que amam mulheres. Sim, Rentas respondeu com firmeza. Que eu saiba, existe a Sociedade Momente e a Sociedade Narciso. Eles costumam organizar orgias femininas no Rei House Café do Trocadero. Temos tentado estabelecer contato com eles e convertê-los em crentes de meu Senhor. O Trocadero estava situado no bairro 16, na margem norte do rio Renzo, no bairro Quadrado. Conhecida como Praça do Triunfo, fundada pelo imperador Roselle,
Era uma pequena cidade cercada por uma vasta floresta suburbana. Era conhecido pela sua excepcional produção de vinho. O vinho Trocadero ficou atrás apenas do vinho tinto a urmir no mundo. Fascinada, Franca ouviu e repetiu os termos: Trocadero, Rei House Café, orgias de mulheres. Lumière não pôde deixar de se sentir mais preocupado com o termo viciado em sexo. Parecia combinar perfeitamente com o estado distorcido de Edsei. Provavelmente correspondeu à sequência 8 do Caminho da Árvore Mãe do Desejo. No entanto, ele temia que o tempo para a canalização do espírito estivesse se esgotando, então não se apressou em se aprofundar no assunto. Em vez disso, ele redirecionou seu foco para Susana Matisse. Como Susana Matisse se transformou em um espírito maligno? E por que você trouxe Charlie para o subsolo? O rosto pálido de Renta se contorceu em distorção. Ela morreu enquanto recebia uma bênção, e se transformou em um espírito maligno. Ela nos contou que, como seu nome ainda estava na boca de muitos triarianos e seu retrato era usado por vários homens para se satisfazerem, ela não se dissipou completamente. Ela manteve um certo nível de racionalidade, embora distorcida. Ela ficou mais preocupada com seus próprios assuntos, negligenciando todo o resto. Ela foi gravemente ferida por Beyonders oficiais durante seu último encontro e passou um tempo se recuperando no altar. Estávamos preocupados que, assim que ela se recuperasse totalmente, ela procurasse Charlie e atraísse a atenção das autoridades. Então, aproveitamos a eleição e levamos Charlie ao altar com antecedência, entregando para ela cuidar. Charlie já havia passado para o lado de Lumière. Seu rosto ficou pálido, enquanto ouvia, sentindo como se tivesse entrado nas profundezas do inferno. Franca sentiu sutilmente e falou: onde fica esse altar? Quanto tempo até Susana Matisse se recuperar totalmente? O altar. A superfície do espelho de maquiagem revelou um rosto embaçado e desbotado, revelando um túnel subterrâneo. O túnel se estendia infinitamente, ramificando-se em múltiplas direções antes de levar a uma pequena caverna de pedreira engolfada por vinhas e galhos. Lá, uma colossal toco de árvore verde acastanhado emergiu abruptamente do chão. Sua forma consistia em galhos grossos, com raízes originárias de local desconhecido. À medida que a imagem do toco ficava mais clara, Franca interrompeu apressadamente a manifestação, temendo possíveis distúrbios. Rentas continuou: Susana recuperará todas as suas forças em 2 dias e partirá do altar. Tais coisas existiam no mundo real naquela época. Os parisienses eram especialistas nesse aspecto. Para mais detalhes, consulte Histoire insolite des cafés parisiens. Capítulo 212. O ator. Franca calculou cuidadosamente o tempo e perguntou com detalhes meticulosos: que perigos estão no altar? Quanto progresso Susana Matisse fez em sua recuperação hoje? Ao ouvir a pergunta de Franca, Lumière fez uma conjectura aproximada sobre seus pensamentos. Se fosse possível, eles poderiam aproveitar a oportunidade para destruir o altar e eliminar Susana Matisse, agora enfraquecida, de uma vez por todas. Antes de partir da sala de Balbrise para rastrear o impostor Yves, Lumière havia pensado em uma questão semelhante. Como Rentas levou Charlie para o subsolo, ele acreditava que o destino deles era o esconderijo de Susana Matisse. Consequentemente, quando ele recuperou a lâmpada de carboneto, ele também recuperou alguns pacotes de detonadores do cofre, na esperança de utilizar o ambiente único para explodir esses intrusos até a morte. O rosto pálido e nebuloso de Rentas adquiriu um toque de santidade. O altar é o altar. Somente a luz do meu Senhor existe. Não há perigo. Lumière murmurou para si mesmo, parado junto à parede da espiritualidade. Ao afirmar dessa forma, apenas aumenta o perigo. Rentas continuou: não sei a condição exata de Susana. Tudo o que sei é que há 2 semanas não podíamos vê-la, mas ela ocasionalmente emitia sons. Na semana passada, ela pôde se comunicar conosco normalmente, e pudemos percebê-la quando ativamos nossas visões espirituais. Hoje, ela permanece a mesma de antes, mas parece extremamente fraca. Com base no relato de Rentas, Lumière fez uma estimativa preliminar. Susana, que originalmente era um espírito da árvore caída equivalente à sequência 5, agora está se aproximando da sequência 6. Se Susana não estivesse escondida no altar da árvore mãe do desejo, Lumière teria considerado que valia a pena correr o risco. Franca ponderou por um momento e falou: você costuma fazer orações no altar e receber bênçãos? Sim, Rentas respondeu com um tom nostálgico.
Susana é nossa sacerdotisa. Ela nos permite experimentar o amor do Senhor pelo mundo e revela os verdadeiros desejos de cada um, permitindo-nos compreender verdadeiramente a nós mesmos. Ao saber disso, Franca decidiu abrir mão de mais investigações e buscar a verdade nos detalhes. O altar geralmente é protegido. Susana está sempre lá, o rosto pálido e embaçado de rentas balançava suavemente no espelho. Franca olhou para o espelho de maquiagem em sua mão e perguntou. O altar estava sob a proteção de alguém durante as 2 semanas em que Susana ficou gravemente ferida. O espírito de rentas respondeu com sinceridade, não. Franca não pôde deixar de virar a cabeça e olhar para Lumian. Ela percebeu que ele também parecia desapontado e arrependido. Da resposta de rentas, ambos discerniram um fato crucial. O altar possuía um mecanismo de proteção oculto e formidável. Caso contrário, independentemente de sua ocultação subterrânea e das dificuldades em localizá-lo, eles precisariam considerar a proteção contra caçadores de recompensas ou aventureiros de cavernas que gostam de procurar tesouros em underground layer. Simultaneamente, teriam de ser cautelosos com contrabandistas que pudessem ter alterado temporariamente as suas rotas ou com estudantes universitários errantes. Franca soltou um suspiro, decidindo que seria melhor deixar o altar e Susana Matisse nas mãos das autoridades. Franca mudou seu foco e perguntou sobre outra coisa. Quantos membros existem na Bliss Society no Théâtre de Lancienne Caja Pigeons? Não muitos, respondeu o rosto embaçado de rentas com olhos verdes escuros tremeluzentes. Mas eu só conheço alguns. Eve, Edse e eu nos reportamos a Mike Mayer. Ele é o gerente do teatro e representa a Susana nos assuntos centrais da Bliss Society, desde que ela se tornou um espírito maligno. Por que escolher um homem? Não se acredita que as mulheres só amam mulheres. Seria mais fácil se comunicar com os outros membros principais da Bliss Society se fosse uma mulher, objetou Franca. Tem certeza de que não há nenhum significado oculto nesta conversa? Lumian sentiu a curiosidade de Madame Demblight despertada. A voz de rentas vagou. Quando ele respondeu, Mike Mayer era amante de Susana. Franca estalou a língua e suspirou. Então, temos a suma sacerdotisa indo contra os princípios da organização, amando tanto homens quanto mulheres. Enquanto falava, ela lançou um olhar para Charlie, que parecia confuso e aterrorizado. Rentas não hesitou em revelar a verdade sobre Mike Mayer. Antes de Susana ingressar na Bliss Society, eles eram amantes. Além disso, ele era o único que conseguia fazer Susana se sentir à vontade e relaxada. Após seu despertar divino e abraçando sua fé em meu Senhor, ela transformou a Bliss Society e recrutou Mike Mayer. No entanto, seu relacionamento íntimo cessou. Ao se tornar um espírito maligno, deixou de limitar seus afetos às mulheres e retomou sua ligação com Mike Mayer. Enquanto isso, ela procurava outros alvos, infiltrando-se em seus sonhos e drenando sua energia. Ela se apaixonaria por eles antes de matá-los. O rosto de Charlie ficava mais pálido a cada palavra que passava, como se ele tivesse caído em um pesadelo inevitável que só terminaria em morte. Franca, que havia pensado seriamente em fazer seu amante Gardner dar à luz seu filho, comentou, isso tudo é um tanto distorcido. Ela então sorriu e comentou, Mike Mayer gosta de usar chapéus verdes. Não, ele agora usa exclusivamente uma cartola preta. Ele até cuida meticulosamente das pontas da barba. Rentas descartou as especulações de Franca. Lumian relembrou a menção à morte de uma mulher em Alneton durante a reunião do Sr. Mike Mayer receber uma bênção e se tornar um espírito da árvore caída, masculino. Ele poderia entrar nos sonhos das mulheres e induzir fantasias eróticas para drenar sua energia, enfraquecendo-as gradualmente até que pereçam. A Bliss Society consiste em mulheres como seus membros principais, enfatizando que elas só amam as mulheres. É improvável que os membros do sexo masculino atinjam níveis tão elevados de poder. Esses incidentes não são resultado da Bliss Society, mas eles também acreditam na árvore mãe do desejo. Ou poderia ser devido ao fato de as mulheres amarem as mulheres? Franca continuou com seu questionamento. Por que você nem sabe o número de membros da Bliss Society no Théâtre de Lancienne Caja Pigeons? Então, além de Susana, não há nenhuma mulher entre os membros da Bliss Society que você conhece? O rosto pálido e embaçado de rentas pareceu se contorcer. Apenas Mike Mayer interage com as integrantes femininas. Embora eu não tenha certeza sobre a situação atual das mulheres no Théâtre de Lancienne Caja Pigeons, posso especular sobre quem elas eram no passado.
Como? Franca perguntou curiosamente. Rentas respondeu, aquelas que ingressaram no nosso teatro começaram como atrizes coadjuvantes. Ao aprimorar suas habilidades de atuação, elas eventualmente se tornaram protagonistas antes de partirem. Eles eram os membros principais da Bliss Society. O teatro foi estabelecido como um local seguro e confiável para eles realizarem seus desejos internos até que pudessem obter o controle inicial. Por que eles devem agir? Lumière relembrou as diversas atuações de Rentas. Rentas lutou por um momento antes de explicar. Fomos abençoados com um benefício equivalente a uma sequência 7 chamada ator. Este presente nos permite evocar um profundo anseio por atenção e um desejo de atingir nossos objetivos. Também desperta nosso próprio desejo oculto de nos mostrar e atuar. Antes de dominarmos totalmente o poder desta dádiva, não podemos conter este impulso. Portanto, necessitamos de um estágio adequado para saciar nossos desejos sem levantar suspeitas. Cada aplauso do público é uma validação para nós. Uma sequência peculiar. Em vez de atacar Rentas imediatamente, eu o confrontei. Não consegui utilizar a adaga de prata ritual a tempo de suprimir meus desejos explosivos porque, sem saber, meu próprio desejo de atuar foi despertado. Lumière chegou a uma conclusão. Franca bateu palmas, exclamando, isso explica tudo. Não admira que eu estivesse tão imerso em atuar hoje. Ela sorriu e perguntou, sua habilidade de se disfarçar como Yves Ciel também vem do ator. O rosto de Rentas assentiu levemente. Podemos manipular nossos músculos, pele e ossos até certo ponto. Possuímos todas as habilidades necessárias para disfarce, incluindo técnicas de maquiagem e produção de adereços. Além disso, os atores têm talento para a imitação. Eles podem retratar qualquer coisa de forma convincente. Se agirem como pessoas comuns, sua projeção astral também parecerá comum. Se retratarem um soldado, exibirão combate e pontaria notáveis. E se eles agirem como mulheres? Que tal atuar como Beyonder? Franca e Lumière levantaram suas questões. Finalmente, os dois entenderam como o falso Yves poderia enganar os Beyonders oficiais e por que os artistas de teatro do Théâtre de l'Ancienne KGAPG11 se destacavam em seu ofício. Trabalhando com atores reais todos os dias, não era de admirar que suas habilidades de atuação fossem excelentes. O espírito de Rentas falou atordoado. Para retratar uma mulher é preciso preparar com antecedência adereços, como seios falsos e cabelos longos. Ao agir como outros Beyonders, se os tiver observado de antemão, posso replicar suas habilidades correspondentes, mas elas não terão efeitos tangíveis. Eles são mais como ilusões. No entanto, se eu tivesse a oportunidade de observar de perto e aprender com um Beyonder durante vários meses, eu poderia executar habilidades semelhantes, mas significativamente enfraquecidas. Realmente impressionante. Lumière suspirou e perguntou com uma voz profunda, quem você estava personificando quando emanava aquela aura poderosa? Ninguém menos que Susana, enquanto ela se conecta com a aura do altar enquanto conduz o ritual de bênção. Rentas revelou um traço de piedade e reverência. Franca e Lumière trocaram olhares, agradecidos por terem abandonado a ideia de ir ao altar para eliminar problemas futuros. Com base na resposta de Rentas, parecia que quando Susana se fundisse com o altar, ela poderia exibir poder em nível de semideus. Os atores possuem alguma outra habilidade? Franca perguntou. Rentas balançou a cabeça. Não. No entanto, Mai Pulmaier uma vez me advertiu contra ficar muito absorto em meus papéis enquanto atuava. Lumière aproveitou a oportunidade para perguntar, quais são os nomes das outras sequências, correspondentes ao ator? A voz de Rentas assumiu um tom sinistro. Sequência 9 Scrooge, sequência 8 Sex Addict, sequência 6 Destinatário e sequência 5 Baby Cupid. Além disso, não tenho conhecimento. Muito apropriado. Lumière, que estava familiarizado com as habilidades de Scrooge e Sex Addict, questionou ainda, o que significa destinatário? Envolve desejar sucesso e reconhecimento da alta sociedade ou do público, explicou Rentas. Com a curiosidade despertada, Franca perguntou, parece que vocês, atores, não são capazes de controlar totalmente seus desejos correspondentes em cada sequência. Na sequência 5, seus desejos não explodirão ao encontrar alguma coisa. Na verdade, à medida que progridem nas sequências, os indivíduos podem gradualmente ganhar controle sobre seus desejos correspondentes, esclareceu Rentas. Para atores, seu principal desejo é atuar.
Seus desejos por riqueza e pelo sexo oposto são apenas um pouco mais fortes do que o normal. Como resultado, eles não parecerão patológicos ou completamente incontroláveis. Lumière ficou perplexo. Então por que você foi tão avarento quando interpretou Monsieur Rive? Ele escolheu pegar uma moeda de ouro de origem desconhecida. Rentas respondeu naturalmente, porque o verdadeiro livro é assim. Devo permanecer fiel ao papel. Capítulo 213 Interpretação correta. Ao ouvir a resposta de Rentas, Lumière se viu dividido entre o riso e a alegria, grato por ter alcançado um resultado satisfatório através de uma linha de pensamento equivocada. Originalmente, Lumière acreditava que os Beyonders, como o impostor Yves, que adorava a árvore mãe do desejo, lutariam para controlar sua fome insaciável e desejos carnais. Por isso decidiu usar uma moeda de ouro para carregar o azar do vagabundo. Para sua surpresa, os seguidores do Deus do Mal foram influenciados principalmente por seus desejos específicos em diferentes estágios. Uma vez que dominassem o poder ou recebessem um novo benefício, eles poderiam se libertar e progredir para o próximo estado. Embora seus desejos permanecessem potentes, eles não eram mais incontroláveis. Em termos mais simples, se Rentas não estivesse retratando Monsieur Rive e não sentisse a necessidade de demonstrar mesquinhez, havia uma grande probabilidade de que ele não tivesse pegado a malfadada moeda de ouro e tivesse abordado a situação com maior cautela. Claro, se Rentas não estivesse atento às mudanças no destino e não tivesse conseguido detectar o problema com a moeda de ouro, ele provavelmente a teria reivindicado para si mesmo quando percebesse que seu dono já havia partido há muito tempo e não voltaria. Afinal, ele possuía um pouco mais de ganância do que a pessoa média e, como diz o ditado, descobridores nos corações de uma certa porcentagem de indivíduos comuns. Lumière agora compreendeu todo o significado por trás das palavras de Rentas. Na verdade, não se deve perder-se no papel ao atuar. No entanto, Rentas estava atuando, então examinar os detalhes não era uma preocupação para ele. Caso contrário, teria sido fácil para outros descobrirem sua verdadeira identidade como um impostor que eu. Franca sentiu que a canalização espiritual estava chegando ao fim e perguntou apressadamente, quem são os supostos membros principais da Bliss Society? O rosto pálido e indistinto de Rentas se contraiu. Mesmo se eu lhe contasse, você não os encontraria. Elas se juntaram ao Théâtre de Lancienne Cage Pigeons depois de receberem benefícios e se tornarem atrizes. Eles adotaram nomes falsos e esconderam suas verdadeiras faces. Uma vez que suas habilidades de atuação atingissem a maturidade e eles ganhassem controle sobre seus desejos correspondentes, eles recuperariam suas verdadeiras identidades ao deixarem o teatro. Se você deseja descobrir suas identidades presumidas, reúna uma lista de todas as protagonistas femininas das peças do Théâtre de Lancienne Cage Pigeons dos últimos 2 anos. Procure aqueles que se apresentaram com mais frequência. A menção da protagonista feminina no Théâtre de Lancienne Cage Pigeons, a mente de Lumière lembrou-se de um nome. Poderia Charlotte Calvino ser um dos principais membros da Bliss Society? Ela desempenhou o papel principal na peça Forest Fire. Os figurinos das fotos promocionais evocaram lembranças de Susana Matisse. O rosto de Rentas tornou-se cada vez mais elusivo e sua voz tornou-se mais etérea. Não sei. Ela subiu na hierarquia como aprendiz de atriz e só recentemente começou a assumir os papéis principais nos últimos meses. Ela não é uma estranha, mas Maipú pode promovê-la a membro da Bliss Society. Franca estava prestes a perguntar sobre os estágios e habilidades correspondentes de Maipú quando o espírito de Rentas, consumido pelas chamas negras, não aguentou mais e se dissipou na superfície do espelho de maquiagem. Com um toque de pesar, Franca concluiu o ritual e descartou o muro da espiritualidade. Ao se agachar ao lado do corpo sem vida de Rentas, remexendo em seus bolsos, soltou um suspiro e comentou, não consegui chegar a Maipú. Esqueça. Vou deixar que as autoridades cuidem disso. Lumière fez uma pausa, ponderando sobre sua pergunta. Ouvi de um dramaturgo que Maipú é muito ambicioso. Ele pretende fazer do Théâtre de Lancienne Cage Pigeons o teatro mais renomado de Trier e receber a prestigiosa medalha Antis-Legion of Honor. Desejo de sucesso e reconhecimento. Franca lembrou-se da representação de Rentas de um destinatário da sequência 6. Suponho que esse seja o limite para membros masculinos da Bliss Society. Franca já havia coletado uma pilha de itens. 2 vasilhas de metal,
uma carteira de couro, uma massa peculiar que se adaptava aos contornos faciais, peças finas como pele, lápis de sobrancelha e vários utensílios de maquiagem. Dê uma cheirada. Franca jogou as 2 vasilhas de metal para Lumian. Lumian se distinguiu por um momento antes de responder. Um recipiente contém o perfume que você acabou de sentir e o outro deve conter um sedativo correspondente. Eles pareciam ser itens essenciais para os seguidores da árvore mãe do desejo quando se aventuravam ao ar livre. Sais aromáticos com a marca do misticismo. Franca meditou e acrescentou: você pode ficar com o que sobrou da vasilha que tem. Isso é meu. Vou te dar o sedativo. Escolha um desses disfarces e tire o dinheiro da carteira. Tudo que você não quiser, eu guardo. Caramba, esse indigente nem sequer possui materiais, talismãs ou armas, muito menos características Beyonder ou itens místicos. Os sais com cheiro de sedativo e misticismo serão úteis. Lumian, que só obteve habilidades Beyonder de Emerite, não demonstrou muita preocupação. Franca não ignorou nenhuma parte do corpo de Rentas, incluindo a virilha e a sola dos pés, mas não encontrou mais nada. Ela retirou um saco de pano dobrado e abriu, guardando cuidadosamente a coleção do chão. Então, ela se dirigiu a Lumian: vamos dividir isso quando voltarmos. Com isso, ela se levantou e olhou para o assustado Charlie. Ela murmurou para si mesma, pensativa: ele testemunhou nosso confronto com Rentas. O que deveríamos fazer? As pernas de Charlie tremeram e, quando ele se inclinou em direção a Lumian, cerrou os dentes e proclamou: eu não vou te trair. Sem esperar pela resposta de Lumian, Franca soltou um suspiro e declarou: esqueça. Deixaremos isso para os Beyonders oficiais. Ela introduziu deliberadamente o tópico antes de chegar prontamente a uma conclusão. Lumian, finalmente libertado das garras de seus impulsos de atuação, recuperou a compostura e a racionalidade. Após consideração cuidadosa, ele sugeriu: tenho soluções alternativas. Charlie não precisa procurar refúgio na Église Saint-Robert, nem precisa se preocupar com a possibilidade de Susana Matisse encontrá-lo. Ele pensou em seu feitiço de transferência de sorte. Antes, ele se absteve de usá-lo porque Susana Matisse ainda não havia incomodado Charlie. Não havia destino correspondente para alterar. Mas agora Susana Matisse estava no caminho da recuperação e Charlie era seu alvo principal. Sua sorte mudou e rumo à calamidade com o risco de vida se aproximava. Sua sorte realmente mudou. Quando chegasse o momento, Lumian presentearia a moeda de ouro que carregava o peso do desastre iminente ao verdadeiro Eve, permitindo-lhes enfrentá-lo por conta própria. Naturalmente, isso diferia do feitiço de substituição e da troca de destino de Mercúrio caído. Apenas desviou o derramamento de sangue temporariamente. Em outras palavras, Charlie não estaria na mira de Susana Matisse nos próximos dias. No entanto, dentro de alguns dias, a menos que Susana Matisse estivesse totalmente purificando ou tivesse perdido a memória, esta ameaça externa ainda permaneceria. No entanto, as autoridades agiriam amanhã, munidas de informações suficientes. Quando Lumian percebeu que a sorte de Charlie estava em perigo, ele se absteve de intervir porque só poderia mudar a sorte de Charlie, não a sua. Susana sem dúvida também teria como alvo ele, o adversário que provocara a traição de Charlie. Portanto, ele optou pela abordagem mais simples, disfarçar-se e instar Charlie a procurar refúgio na Catedral do Eterno Sul Ardente, ganhando assim mais tempo para se proteger contra Susana Matisse. Eles agora tinham certeza de que Susana ainda tinha 2 dias para se recuperar. Realmente. Os olhos de Charlie brilharam. Lumian sorriu e perguntou: você confia em mim ou não? Charlie gaguejou: eu acredito em você. Eu acredito em você. Você só gosta de provocar as pessoas sobre assuntos triviais. Com a curiosidade despertada, Franca perguntou: qual caminho? Um método que você não deveria conhecer. Lumian murmurou silenciosamente, contemplando os detalhes. Se eu quiser alterar a sorte atual de Charlie, meras orações não serão suficientes. Devo aproveitar o poder selado dentro de mim. Pobre Charlie, terei que deixá-lo inconsciente. Não posso expor a corrupção dentro de mim ou a suspeita de buscar a ajuda de um deus maligno. No momento em que Lumian estava prestes a instruir Charlie a acompanhá-lo e se preparar para sua incapacitação temporária, um pensamento passou por sua mente. Utilizar o poder dentro do selo constitui explorar Termiborus. Devo escrever para Madame Maga e pedir sua opinião? Anteriormente,
A má sorte do vagabundo não tinha relação com o misticismo ou com as habilidades Beyonder. O ritual exigia energia mínima. No entanto, o apoio necessário para resistir a um espírito maligno da sequência 5 no topo do altar de um deus maligno provavelmente seria várias vezes maior do que antes. O que aconteceria então? Desde que a sorte de Charlie mudou, tudo se tornou urgente. O timing foi impecável. Parecia que uma oportunidade havia surgido sem me permitir a chance de avaliar minhas opções. Se eu não tivesse apenas me correspondido com a Madame Mag e recebido seu lembrete, eu já poderia ter alterado a sorte de Charlie. Percebendo o estado imóvel de Lumière, Franca perguntou, qual é o problema? Sacudindo seu estupor, Lumière contemplou por um momento. Acabei de perceber que o método que preparei parece ter falhas significativas. Charlie pronunciou, uma mistura de decepção e preocupação. Franca ruminou por alguns segundos antes de sugerir, também tenho uma ideia. Charlie não irá para Église Saint-Robert. Ele nos seguirá até a Rue des Blusas Blanches. Enquanto sobrevivermos à noite, estaremos bem amanhã. Pense nisso. Nosso plano original era confrontar Susana Matisse. E ela ainda tem 2 dias restantes no altar. Mesmo que enfrentemos um ataque esta noite, provavelmente virá de Maipumaier e seus lacaios. Mesmo que ele recrute outros membros principais da Bliss Society, desde que sejam inferiores a Susana Matisse no altar, temos uma boa chance de resistir até o amanhecer. Se as coisas não saírem como planejado, podemos criar comoção e atrair a atenção dos Beyonders oficiais. Podemos escapar do distrito comercial em meio ao caos. Este é o pior cenário. No entanto, se Charlie for para a Église Saint-Robert, devemos considerar a mudança imediatamente. Também poderíamos nos tornar alvos. Lumière ponderou por alguns instantes e achou a ideia bastante viável. Ele assentiu e declarou, não tenho objeções. Seu olhar então caiu sobre Charlie, que respondeu ansiosamente, eu também não tenho problemas. Charlie tinha considerável confiança em Ciel e Franca. Lumière redirecionou sua atenção e observou a sorte de Charlie. Para sua surpresa, o desastre iminente de Charlie enfraqueceu visivelmente e mostrou sinais de melhora. Qual? O verdadeiro infortúnio de Charlie reside em participar do ritual de transferência de sorte. Seu destino mudou quando abandonei essa ideia. Embora uma calamidade sangrenta ainda esteja à espera, ela parece menos grave. Malditos termiboros. Lumière compreendeu a situação em um instante e não pôde evitar amaldiçoar interiormente. Capítulo 214 Encontro. Depois de amaldiçoar termiboros, Lumière avistou Franca prendendo a bolsa de pano com espólios de guerra e prendendo-a em sua pessoa. Um pensamento lhe ocorreu, provocando uma lembrança de uma das habilidades de Scrooge, e ele a lembrou, você não está preocupada que aqueles Scrooges nos rastreiem usando pertences perdidos? Ele já havia informado Franca sobre o teatro de Lancienne Cajapigéons, mencionando que o culto sinistro possuía um talento peculiar para detectar o paradeiro de seus pertences perdidos. Em contraste com o pervertido, Edicei, Rentas cumpriu suas ordens obedientemente. Se alguma coisa acontecesse com ele, ele poderia possuir algo de Maipumaier para determinar sua localização e o paradeiro do sabotador. Franca zombou com desdém. Essa habilidade certamente tem suas limitações em termos de tempo e alcance. Quando o pessoal do teatro de Lancienne Cajapigéons perceber que Rentas está desaparecido, será extremamente difícil para eles nos localizar. Além disso, com Charlie aqui, eles poderiam nos encontrar se realmente desejassem. Quer levemos esses itens ou não, Charlie é semelhante ao bem perdido de Susana Matisse, não, seu amante perdido. Charlie ficou atordoado, perplexo com a conversa entre Ciel e Reibots. Só quando Franca mencionou seu nome é que ele compreendeu um pouco sua situação. Ostentando uma expressão amarga, ele respondeu, não somos amantes. Franca consolou Charlie, embora sua sinceridade permanecesse questionável. Não posso fazer nada. Ela está convencida disso por conta própria e é forte o suficiente. Persuadido pelo argumento de Franca, Lumière parou de insistir nas habilidades de Scrooge. Ele puxou a adaga de prata ritual e prontamente cuidou de seu ferimento. Curvando-se, ele pegou o corpo sem vida de Rentas e carregou-o até o buraco bloqueado pelos escombros, enfiando-o na passagem que o ator havia cavado anteriormente. Charlie assistiu horrorizado, maravilhado com as habilidades de Ciel como um líder implacável da máfia que havia colocado medo na multidão Poissons pur.
Sua atenção então se voltou para o traje de rentas, camisa, colete, calças e botas. Eles parecem relativamente novos. Se forem despojados e penhorados, acho que poderão render pelo menos 2 veludor. Charlie ficou boquiaberto, mas se absteve de expressar seus pensamentos. Franca sentiu com aprovação. Bom trabalho. Limpando a cena e impedindo a detecção do inimigo. Temo que Maipumaier tenha cautela. Assim que Rentas não retornar até meia-noite, ele conduzirá seus homens até aqui e tropeçará no cadáver. Então, ele poderia optar por abandonar o teatro de Lancienne KGPG-11 e se mudar com os membros restantes da Bliss Society. Talvez nem precisemos esperar até meia-noite. Susana Matisse sem dúvida irá incitá-lo se conseguir encontrar uma maneira de contatá-lo. Tal reviravolta frustraria o próximo ataque oficial dos Beyonders e deixaria para trás perigos latentes. Franca acrescentou, felizmente, Susana não poderá sair do altar nos próximos 2 dias, e o próprio altar não pode criar pernas e fugir. No mínimo, os Beyonders oficiais podem resolver a situação de Charlie. Não necessariamente, rebateu Lumière, não deveríamos fazer suposições sobre o altar do deus maligno usando a lógica convencional. É semelhante a eu nunca imaginar que um homem poderia dar à luz. A confusão de Charlie aumentou enquanto ele ouvia Ciel e Haybots, compreendendo cada palavra de forma independente, mas não conseguindo compreender seu significado interligado. Franca ficou em silêncio por 2 segundos antes de assentir solenemente. Você tem razão. A verdadeira forma do altar é como um enorme toco de árvore. Pode possuir vida. Quando chegar a hora, ele pode se desenraizar e se transformar em um ente, escapando com Susana. Batendo palmas, Franca exclamou, exatamente. Como pode ser chamado de espírito de árvore sem árvore? Lumière percebeu que a conjectura de Franca poderia estar próximo da verdade. Ele se lembrava de ter usado os óculos de inquisição misteriosa no albergue do Coq d'Oré, onde testemunhou uma extensa rede subterrânea de raízes verde-amarronzadas que se estendia em todas as direções. Emergindo do buraco, ele recuperou a lâmpada de carboneto e a lanterna do inimigo. Ele examinou a estrutura do teto do túnel e as paredes rochosas ao redor. De vez em quando, ele estendia a palma da mão, batia suavemente e batia neles. Confuso com as ações de Lumière, Franca, ansioso para deixar o underground ir o mais rápido possível, perguntou, o que você está fazendo? Calmamente, Lumière respondeu, estou procurando um local adequado para colocar um pacote de explosivos e enterrar completamente o cadáver. Não devemos fazer muito barulho para não alertar Susana, que está no subsolo, Maipumaier, que está no teatro de Lancienne KGPG-11, na superfície. Simultaneamente, ele tinha que garantir que o solo não desabaria, pois poderia colocar em perigo os edifícios acima. Claramente, os trabalhadores municipais reforçaram diligentemente estas áreas ao ligar as pedreiras subterrâneas, esgotos e vários túneis. Foram realizados reparos regulares e pequenos desmoronamentos não representaram nenhuma ameaça à segurança da superfície ou à sua própria integridade. Usando seus poderes de caçador, Lumière logo identificou uma depressão na lateral do buraco e colocou um conjunto de detonadores ali. Infelizmente, não temos as ferramentas e os materiais adequados. Caso contrário, poderíamos ativar um gatilho para os explosivos debaixo do cadáver. Quando Maipumaier chega e tenta levantar o corpo em sua agitação, ele explode, disse Lumière com pesar, agachando-se. Desde que consumiu a primeira poção, ele não teve a oportunidade de executar uma armadilha de bomba de caçador e mostrar sua delicadeza explosiva. O coração de Charlie acelerou enquanto ele ouvia, confirmando a reputação de Ciel como o mais renomado líder da máfia dos últimos tempos. De fato, um verdadeiro caçador, exclamou Franca, cheia de admiração. Lumière então tirou um fósforo, acendendo o pavio. Ele se levantou e começou a caminhar em direção a Franca e Charlie em um ritmo constante. Passando pela pilha de cascalho, ele jogou a lanterna no túnel. Ei! Charlie avisou Lumière apressadamente ao notar que o fusível estava chegando ao fim. Os músculos da panturrilha ficaram tensos, preparando-se para pular atrás da parede de pedra para evitar a explosão iminente. Vestido com um top formal simples e calças cargo, Lumière havia percorrido apenas uma distância de 7 a 8 metros quando o detonador explodiu atrás dele. O túnel tremeu ligeiramente e a parede de pedra ao lado do buraco desabou, enterrando a maior parte da abertura já instável.
As chamas acenderam e o cascalho se espalhou, mas não alcançou as costas de Lumiã. Eles afetaram apenas a área a 2 ou 3 metros de distância dele em uma direção diferente dentro do túnel. Lumiã não se virou nem fugiu. Ele se aproximou de Franca, que sorria, e de Charlie, que ficou ali parado, pasmo. Franca fez um sinal de positivo com o polegar e estalou a língua. Vamos. Com isso, ela rapidamente se virou e se dirigiu para a saída do Underground Trail, o mesmo caminho que eles usaram para entrar. Chamas negras tremeluziam silenciosamente atrás dela, acendendo o sangue no chão, enchendo o ar com seu perfume e engolfando os restos de vermelho e branco. Os olhos de Charlie se arregalaram, como se ele tivesse entrado em um sonho surreal. Somente quando Lumiã deu um tapinha em seu ombro ele se virou e o seguiu, como se seu espírito tivesse abandonado. Enquanto subiam em direção à superfície, Franca sorriu e disse: amanhã e depois de amanhã, descobriremos se Susana Matisse e o altar foram completamente erradicados, observando a situação de Charlie. Se Susana Matisse vem procurá-lo. Lumiã, carregando a lâmpada de carboneto, assustou Charlie intencionalmente. Se fosse esse o caso, Franca teria dito 2 dias depois em vez de amanhã ou depois. Charlie tremeu e gaguejou, HH comum. Franca riu antes de responder: se os Beyonders oficiais não vierem procurar por você, significa que você realmente escapou do pesadelo chamado Susana. Se eles vierem e lhe oferecerem uma boa posição, parabéns. Você terá esperança entrelaçada com perigo. O que você quer dizer? Charlie não entendeu totalmente o significado. Franca não deu mais explicações e em vez disso perguntou: se você se tornar um policial de pedreira com um salário mensal de 300 velutor, você enfrentará conflitos com contrabandistas, exploradores de cavernas e caçadores de recompensas todos os dias. Há uma certa chance de sacrifício. Você está disposto? Claro. Charlie deixou escapar. Embora ser policial de pedreira fosse perigoso, a maioria deles conseguiu sobreviver. Se Susana Matisse não for completamente expurgada, os Beyonders oficiais ofereceriam a Charlie um emprego que tornaria mais fácil protegê-lo. E essas posições geralmente vêm com bons salários. Lumiã entendeu aproximadamente o que Franca quis dizer. Os 3 saíram do Underground Trail, manobraram por um beco e cruzaram uma barricada. Tomando um caminho isolado pela rua das Blusas Blanches, eles chegaram ao apartamento de Franca, no 6º andar. Franca tirou o capuz e jogou casualmente a sacola contendo os despojos de guerra ao lado da mesa de centro. Ela meio reclinada na poltrona e gesticulou com um aceno de cabeça em direção ao sofá e outra poltrona. Agora, devemos aguentar até o amanhecer. Depois que Lumiã e Charlie se sentaram, a sala caiu em um silêncio assustador. Isso deixou Charlie desconfortável. Ele olhou para Ciel e falou: você realmente possui essas habilidades místicas? Se não, como poderia ter matado Margotiate, tornando-me o guardião da sala de Balbris e do albergue do Coque Doré? Lumiã riu. Isso é verdade. Charlie ponderou por um momento e achou essa explicação mais aceitável. Enquanto o trio conversava, o ponteiro do relógio de parede cuco gradualmente se aproximava da meia-noite. Do lado de fora da janela, a escuridão permanecia imperturbável. Naquele momento, passos fracos ressoaram do lado de fora da porta, aproximando-se rapidamente por baixo. Jenna. Esqueci que ela viria hoje à noite. Franca exclamou, sentando-se ereta. Ela olhou para Lumiã e depois para Charlie. Após um breve momento de hesitação, ela fechou os olhos e esperou que Jenna abrisse a porta sozinha. Com um clique, Jenna, vestida com uma blusa branca e uma saia bege fofa, usou a chave reserva para entrar no apartamento. Em um instante, ela notou Lumiã e Charlie. O que está acontecendo? Jenna não conseguiu esconder sua confusão, seu olhar mudando entre Lumiã, Charlie e Franca. Franca deu um sorriso forçado e disse: estávamos ficando entediados. Pensamos em jogar Fidgingeville. Quer se juntar a nós? Temos 2 baralhos de cartas. Jenna olhou desconfiada por alguns segundos, sentindo que Franca não queria revelar o verdadeiro motivo na frente de Ciel. Ela gesticulou em direção ao quarto de hóspedes e afirmou: droga, já é tarde. Por que você ainda está jogando cartas? Tenho um dia cheio amanhã. Eu preciso dormir um pouco. Ela acenou para Lumiã e Charlie antes de ir para o quarto de hóspedes. Lumiã olhou para Franca com calma e perguntou: por que você simplesmente não contou a ela o que estamos fazendo?
Jena também foi vítima da situação difícil no teatro de Lancienne KGPG11. Ela quase foi estuprada pelo pervertido chamado Edsei. Franca foi pega de surpresa. Você tem razão. Por que eu não disse isso diretamente? Não havia necessidade de esconder isso. Ela olhou para a porta fechada do quarto de hóspedes, pretendendo revelar a verdade a Jena mais tarde. Casualmente, Lumière perguntou, com o que Jena costuma se ocupar? Você não sabe? O rosto de Franca gradualmente se iluminou de satisfação. Ela é aprendiz de atuação, estudando teatro. Suspiro. Não é como nos velhos tempos. Ouvi dizer que na época anterior os aprendizes podiam aprender de graça, desde que assinassem um contrato de longo prazo. Eles até receberam comida e acomodação. Hoje em dia, não só têm de pagar propinas, como também têm de arcar sozinhos com todas as despesas. Enquanto Franca falava, ela notou a expressão de Lumière ficando séria. Lumière franziu a testa e perguntou, em qual teatro ela está aprendendo? Eu nunca perguntei. Franca murmurou, fazendo a ligação. Naquele instante, Jena saiu do quarto de hóspedes carregando uma pilha de itens enquanto se dirigia ao banheiro. Em que teatro você está aprendendo? Franca se levantou e perguntou. Jena respondeu confusa. Por que você pergunta? Você nunca ficou curioso antes. Observando o olhar focado de Lumière, Charlie, ela não pôde deixar de xingar. Por que diabos você está olhando para mim? Merda, o que meu teatro tem a ver com você? Percebendo a seriedade de Franca e Lumière, ela hesitou por um momento antes de murmurar. Droga, não há necessidade de eu esconder nada. É o teatro de Lancienne KGPG11. Capítulo 215. A preocupação de Jena. Assim que Jena revelou onde ela estudou atuação, silêncio tomou conta da sala de estar. Franca e Lumière trocaram olhares inexplicáveis, fazendo Jena sentir uma pontada de incerteza. Charlie, o garçom, não conseguiu esconder sua expressão assustada e o medo que tomou conta dele era evidente em seu comportamento encolhido e em seus olhos medrosos. O que está errado? Há algum problema? Jena perguntou, sua confiança vacilando. Lumière aproveitou o momento e jogou um Louis d'Or aos pés de Jena, seus olhos acompanhando atentamente cada movimento dela, até mesmo um menor lampejo em seu olhar. Droga! Qual é o significado disto? Jena olhou para o Louis d'Or, sua confusão se transformando em raiva ao confrontar Lumière. A expressão de Lumière voltou ao normal e ele virou a cabeça sorrindo para Franca. Não é um scroll hoje. Claro, Franca respondeu, uma mistura de exasperação e diversão. Nos encontramos com frequência. Ela pode ser um pouco frugal, mas definitivamente não é uma scroll hoje. Além disso, ela não mostra nenhum sinal de ser viciada em sexo e suas habilidades de atuação deixam muito a desejar. Franca não pôde deixar de sentir uma pontada de arrependimento. Do que vocês dois estão conversando? Jena ficou totalmente perplexa, esquecendo-se de sua propensão para palavrões. Você explica, Lumière instruiu Franca. Franca levantou-se e tentou permitir que Jena se espremesse na poltrona reclinável com ela, mas percebendo que era muito apertado, Jena optou por uma poltrona, descansando uma pilha de roupas comuns em seu colo. Você se lembra daquele canalha Edsei? Franca recostou-se desapontada na poltrona reclinável. Jena respondeu sem hesitação, eu me lembro. Droga, ele morreu muito facilmente. Não foi exatamente uma morte fácil. Lumière murmurou silenciosamente, relembrando o estado horrível da parte inferior do corpo de Edsei. Usando isso como ponto de partida, Franca investigou os segredos da Bliss Society, as sequências sombrias ligadas ao deus do mal, a árvore mãe do desejo, a conexão entre a Bliss Society e o teatro de Lancienne KGPG11, e vários detalhes envolvendo os verdadeiros Yves, Rentas, Maipo Maier e Susana Matisse. Jena, tendo absorvido o conhecimento místico de Franca, ficou cada vez mais surpresa com cada revelação. Foi como se uma porta tivesse se aberto, revelando um novo mundo, uma cena totalmente diferente do que ela conhecia antes. Infeccionava, exalava vibrações sinistras, aterrorizava e fazia seu estômago revirar de nojo. Depois que Franca terminou seu relato, ela deixou escapar. Aquele canalha me atacou no teatro de Lancienne KGPG11. Considerando que Edsei era subordinado do gerente de teatro Maipo Maier e associado à Bliss Society, ele provavelmente frequentava e entrava subrepticiamente no teatro de Lancienne KGPG11.
Gena suspeitava que o pervertido muitas vezes se escondia nas sombras, observando os aprendizes de atriz durante suas aulas. É possível, concordou Franca, pensando por que o pervertido Edsey não escolheu outra cantora underground e, em vez disso, arriscou atacar Gena. Gena era inegavelmente atraente. Depois de passar no Teatro de Lancienne KGPG11, onde aprimorou suas habilidades de atuação e maquiagem, seu fascínio emergiu gradualmente. No entanto, ela ainda não era uma bruxa de pleno direito, nem era extremamente cativante. No movimentado mercado, não faltavam cantores underground que eram mais atraentes e podiam despertar os desejos de homens de posição inferior. Além disso, não tinham a distinção de serem amantes de botas vermelhas. Gena olhou para Lumière, cerrando os dentes de frustração. Lumière riu baixinho. De repente percebi que desde que nos conhecemos você nunca elogiou nenhum deus ortodoxo. Ainda não sei se você é um seguidor do eterno sol ardente ou do deus do vapor e das máquinas. É bastante suspeito. Gena zombou e respondeu, na maioria das vezes, quando encontro você, estou vestida assim. Uso maquiagem esfumada aqui, simboliza a devassidão e canto, meu querido, ele é muito bom com os dedos. Se eu louvasse o sol neste estado, acredito que Deus me incineraria. Enquanto falava, ela apontou para o peito, revelando uma quantidade generosa de decote atraente. Sem esperar pela resposta de Lumière, ela apontou o dedo para Franca. E Franca também nunca elogia nenhuma divindade. Por que você não está suspeitando dela? Quem disse que não? Franca declarou solenemente, desenhando um emblema sagrado triangular em seu peito. Pelos Theon. Suas habilidades de atuação são medíocres. A Aurora é a mesma coisa. Ela raramente menciona a sua fé e não vai à missa. Só elogia o sol quando questionada. Lumière desenhou o emblema sagrado triangular. Pelos Theon. Apanhando em suas ações, Charlie instintivamente abriu os braços. Louvar o sol. Um silêncio indescritível desceu, como se ninguém soubesse como prosseguir a conversa. Depois de alguns segundos, Lumière se dirigiu a Gena, dizendo, então, sua verdadeira identidade é uma aprendiz de atriz. Gena não pôde deixar de sentir uma pontada de satisfação. Ela ergueu ligeiramente o queixo e respondeu, bem, então, estou qualificada para criticar suas habilidades de atuação. E deixe-me esclarecer, não sou um hooligan de classe baixa com uma boca vulgar. Estou apenas fazendo um papel de uma cantora underground. Como eu fiz? Foi convincentemente autêntico. Você consegue encontrar alguma falha? Não admira que ocasionalmente eu ache você um tanto refinado, zombou Lumière, concordando com a afirmação de Gena. O que você quer dizer com em vez? Gena expressou sua insatisfação. O olhar de Charlie disparou entre seus rostos, eventualmente pousando em Franca, que estava sentada na poltrona reclinável. Franca franziu os lábios e observou Lumière e Gena brigando. Lumière rejeitou a ostentação de Gena e disse, vamos discutir o Teatro de Lancienne KGPG11. Depois de alguns momentos de contemplação, Gena deixou escapar frustrada, droga, minhas mensalidades. Assim que as palavras saíram de sua boca, ela percebeu que todos lhe lançavam olhares estranhos. Gena esclareceu apressadamente, você não mencionou que Maipumar pode escapar com os membros da Bliss Society? O Teatro de Lancienne KGPG11 não vai fechar? Droga, já paguei um ano de mensalidades para esses malditos hereges. Preciso recuperar esse dinheiro. Assim que Gena recuperou a compostura, os lábios de Lumière se contraíram. Você não estava alegando que sua boca suja e sua baixa moral faziam parte de uma atuação? Ponto. No início, Gena ficou sem palavras, mas depois se defendeu com força. Atualmente sou Gena, a cantora underground. Ainda estou no personagem e não me libertei dele. Observando a expressão cética de Lumière, Gena ficou furiosa e envergonhada. Droga, você não entende. Isso é chamado de método de atuação. Sim, sim, sim. Franca entrou na conversa, tentando ao máximo mudar de assunto. O Teatro de Lancienne KGPG11 tem um público dedicado e atores talentosos. Mesmo que o gerente do teatro e alguns protagonistas saiam, ele não será encerrado. No máximo, eles podem desviar fundos. Será um pouco desafiador para eles. Acredito que haverá muitas pessoas dispostas a assumir esses ativos valiosos. A propósito, quem é o dono do Teatro de Lancienne KGPG11? Gena lembrou e respondeu,
O próprio Maipelmayer. Ah, entendo. Lumian olhou para Franca. Se Maipelmayer realmente pretende escapar, poderíamos adquirir o Teatro de Lancienne KGPG-11 por um preço baixo. Existem numerosos dançarinos e cantores sob o controle de Brignais que não querem se vender. Podemos dar-lhes a oportunidade de ganhar a vida no teatro. Eles enfrentarão uma concorrência acirrada. Franca contemplou. Se tivermos sucesso, este poderá realmente ser um caminho viável. O desafio está em convencer Brignais. Ah, podemos contar-lhe uma história e vender-lhe uma promessa. Deixe-o saber que não importa o quanto ele aperte uma cantora que trabalha como uma garota de rua, ele só pode ganhar uma ninharia. Por outro lado, uma atriz de teatro renomada sob a influência do nosso Savoy Mob trará retornos muito maiores. O olhar de Charlie mudou entre Lumian e Franca antes de se fixar em Jena, que estava sentada em uma poltrona. Depois de discutir com a Lumian, Franca garantiu a Jena: não se preocupe, suas mensalidades não serão em vão. Jena, que estava ouvindo atentamente a conversa, soltou um suspiro de alívio e murmurou: as mensalidades do Teatro de Lancienne KGPG-11 não são nada baratas. Franca redirecionou a conversa de volta ao seu curso original. Qual a sua impressão das pessoas do Teatro de Lancienne KGPG-11? Quem você acha suspeito? Jena refletiu por um momento antes de responder. Maipelmayer gosta de assistir nossas aulas de atuação. Seu olhar pode ser um pouco lascivo, mas ela nunca assediou ninguém. Isso é algo que muitos homens fazem, não é? Sim, alguns aprendizes podem ter um relacionamento privado com ele. Afinal, ele é o dono e gerente do teatro. Rentas possui habilidades de atuação notáveis. Ele é o mais profissional e excepcional entre todos os instrutores de atuação. Os personagens que ele retrata nas peças parecem ganhar vida, cada um distinto dos outros. Nesse ponto, o tom de Jena revelou um toque de inveja, como se ela desejasse possuir as habilidades de uma atriz. No entanto, pensamentos sobre a perversidade de Edsel e a situação atual de Susana Matisse a encheram de medo, impedindo-a de se entregar a tais fantasias. Eu realmente não interagi com o Yves que você mencionou. Talvez ele só apareça em certos gêneros. Não conheço bem Charlotte. Quando entrei no Teatro de Lancienne KGPG-11, ela já havia assumido papéis principais, mas era meu modelo. Suas habilidades de atuação são ligeiramente inferiores às de Rentas. Não tenho certeza se ela é uma atriz. Droga, é difícil dizer. Jena lutou para se conter, por um longo tempo antes de finalmente praguejar. Os outros instrutores de atuação provavelmente não são atores. Suas habilidades de atuação são insignificantes em comparação com as de Rentas. Frequentemente, eles me elogiam por meu talento como ator. Embora eu possa não me igualar a Rentas ou às protagonistas femininas anteriores do Teatro de Lancienne KGPG-11, posso me defender contra Charlotte quando ela ainda era uma aprendiz. Jena de repente ficou em silêncio. Qual é o problema? Franca perguntou preocupada. O olhar de Charlie mudou de Franca e Jena para Ciel, que estava sentado ao lado dele. Jena franziu a testa e disse: amanhã, os Beyonders oficiais conduzirão uma investigação completa do Teatro de Lancienne KGPG-11. O que? O que devo fazer? Ela era uma Beyonder selvagem, uma assassina. Abandonar o Teatro de Lancienne KGPG-11 e encontrar outro teatro. Lumian sugeriu. O dinheiro era a menor das suas preocupações. Jena apertou os lábios, sua expressão cheia de desânimo. Mas eu usei minha verdadeira identidade no Teatro de Lancienne KGPG-11. E minha mãe e meu irmão,